Olá, tudo bem? Eu sou Miri Rezende e a ideia desse vídeo de hoje é analisarmos o caos ambiental que nós vivemos hoje e como que esse caos ambiental foi sendo construído pela humanidade no decorrer da sua história. E para começar, vamos reforçar aí o conceito de meio ambiente. O que é meio ambiente? São todas as condições, todos os elementos físicos, químicos, sociais que são capazes de se interagir para reger a vida. Então, se a gente for analisar bem todos os conceitos aí de meio ambiente, sempre o que está no centro de todos esses conceitos é a vida em todas as suas formas, não apenas a vida humana. E além da vida, a vida saudável, a saúde. Então, a degradação ambiental, ela é o oposto disso aí. É toda a desordem que vem acontecendo na natureza, nos ecossistemas e também desordens sociais que vão contra a vida, contra a saúde do ser humano e de todos os componentes da natureza. Toda a degradação ambiental, ela passa a existir a partir de impactos ambientais. Mas vale ressaltar que o que é um impacto ambiental? O impacto é uma grande transformação no espaço, na natureza. Então vale ressaltar que nós podemos ter impactos ambientais positivos também. Por exemplo, imagina aí um rio bem poluído. Se esse rio é despoluído, se todas as suas características naturais elas são recompostas e ele passa a ser um rio limpo, com vida, com vegetação, então nós temos aí um impacto ambiental positivo. Só que, infelizmente, os impactos ambientais negativos, eles têm sido crescentes e, a partir deles, nós temos degradação ambiental. A natureza, o meio ambiente, ele vem se degradando. Mas por que nós, seres humanos, degradamos o meio ambiente? Se nós retiramos da natureza tudo aquilo que nós precisamos, por que a humanidade chegou a esse ponto de vivenciar esse caos ambiental da atualidade? Bem, para analisar isso aí, vamos pensar primeiro o que nós, seres humanos, temos em comum. Desde a origem do ser humano no planeta, qualquer lugar do planeta que você for hoje, o que nós, seres humanos, temos em comum? Todos nós buscamos, em primeiro lugar, a sobrevivência. Todos nós precisamos de alimentação, conforto e segurança. E é a partir daí que nós vamos explorando a natureza para a gente retirar dela tudo aquilo que nós precisamos. E se a proposta é fazer uma análise, uma análise breve, é claro, da história da humanidade, para nós entendermos esse caos ambiental, essa degradação ambiental, eu não poderia deixar de falar sobre tecnologia. É inevitável falar sobre isso. Então, o que é tecnologia? Muitas vezes que a gente fala essa palavra, já rapidamente você associa tecnologia a quê? A essa máquina que você está usando aí agora para me ver, seja um smartphone, seja um computador, um notebook, lógico, isso é uma tecnologia sim, porém é uma tecnologia mais atual, mais moderna. Mas o conceito de tecnologia é tudo aquilo que nós adaptamos para uma determinada atividade. Então, quando a gente analisa aí a história da humanidade, os primeiros seres humanos, as primeiras tecnologias a serem utilizadas, a descoberta do fogo, a invenção da roda. Imagina um mundo sem roda. Pensa bem, se a gente eliminar de repente todas as rodas, o mundo ia viver um caos, um grande caos, né? Então, o que eu quero dizer?
À medida que a tecnologia vai evoluindo, nós vamos nos tornando dependentes delas e, ao mesmo tempo, nós vamos transformando de forma muito significativa o espaço que nós vivemos. Mas será que é a tecnologia a grande vilã aí de toda a história? Eu particularmente acredito que não. Eu acredito que o grande problema está na forma como nós utilizamos diversas tecnologias disponíveis. Digamos assim que estamos usando mal algumas tecnologias e vamos somar isso aí a um crescimento populacional e um crescimento da população nas áreas urbanas. Vamos analisar aqui uma planilha para a gente aquecer aí a nossa conversa. Vamos lá. Veja bem, há aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, é claro que não dá para a gente saber com exatidão qual que era a população mundial, mas é óbvio, ela era muito, muito menor do que a população atual, isso com certeza. Mas estima-se que a população mundial era de 5 milhões de habitantes. E o grande evento, o grande acontecimento que teve nessa época foi o início das atividades agrícolas e a domesticação de animais. Isso quer dizer o quê? Foi o período em que marca aí na história da humanidade que o ser humano passa a ser sedentário, deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Então pensa bem, antes dessa época a nossa espécie vivia de uma forma bem semelhante aos animais, era uma interatividade total com a natureza. Morava em cavernas, vivia de um lugar para o outro. Então o ser humano, ele causava impactos ambientais? Existia degradação ambiental nessa época? Sim, existia, só que de uma forma tão pequena e tão natural que muito rapidamente a natureza se recuperava. Então era uma situação quase imperceptível. Mas exatamente nesse ponto da história da humanidade, quando o ser humano passa a ser sedentário, é aí que esses impactos ambientais negativos causados pelo ser humano, que essa degradação ambiental, ela passa a ser crescente. E como nós vamos analisar melhor aqui na planilha, quanto mais passa o tempo, mais vai crescendo como uma bola de neve a degradação ambiental. Então vamos continuar. Já no século XV, a população mundial ela era de aproximadamente 500 milhões de habitantes. E o que aconteceu de especial no século XV que a gente pode relacionar aí com a degradação ambiental? Foi o período da história em que teve na Europa a expansão marítima. Então, esses foram os primeiros passos para se iniciar o processo de globalização. E quando nós falamos em degradação ambiental, é fundamental a gente analisar o processo de globalização também. Por quê? O que é a globalização? Vou falar assim de forma bem objetiva e resumida. A globalização, ela é a relação entre todos os povos do planeta. Mas que relação? Comercial, principalmente, cultural, social e política. Então, isso começa no período das grandes navegações, é claro que de uma forma muito mais lenta do que a globalização que nós temos hoje. Isso por quê? Porque a tecnologia da época não era tão avançada como a atual. Por exemplo, quando uma nau, uma caravela saía lá da Europa para chegar aqui na América, ela levava cerca de 30 dias, 60 dias. Hoje a gente faz essa viagem de avião e em algumas horas, né? Ou seja, a tecnologia ela vai turbinando aí a possibilidade que nós, seres humanos, temos de explorar a natureza.
Agora, dando um salto aí do século XV para o final do século XVIII, é aí que a questão começa a ficar bem acelerada. Por quê? Nós temos no planeta aí, ao final do século XVIII, aproximadamente 1,2 bilhão de habitantes. E é o momento da história da nossa humanidade que acontece a Revolução Industrial. E qual que é o marco do início da Revolução Industrial? É a criação do motor. Antes da Revolução Industrial, existiam máquinas, só que essas máquinas elas eram movidas pela força humana, pela força de animais. Então, tudo que se produzia de forma mais lenta do que hoje, e também não existia a queima de combustíveis fósseis. Por quê? Para o motor funcionar, ele precisa queimar combustível, né? Então ele vai produzir a poluição. E por outro lado também, por que o início da indústria, a revolução industrial, ela vai impactar tanto a natureza? A capacidade de retirar matéria-prima da natureza e transformar essa matéria-prima em produtos, ela se torna extremamente acelerada com a invenção do motor. Aí nós saímos do início da Revolução Industrial e chegamos no século XX. Eu frisei aí para vocês a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são dois acontecimentos, óbvio, muito tristes, mas significativos que nós temos na história aí do século passado, do século XX. Mas o que tem a ver uma guerra com essa questão toda? Num período de guerra, a tecnologia ela acelera, ela avança mais rápido. O desejo que um país tem de vencer o outro, o desejo de vencer o inimigo, isso faz com que as pessoas criem mais inventos, tá? Então a gente tem, se a gente for pesquisar, né, os vários inventos que foram criados no século passado, no século XX, a gente percebe que as duas guerras mundiais teve uma grande contribuição com isso aí. Agora, observa bem esse dado. Meados aí da Segunda Guerra Mundial, a população do mundo ela estava em 2,5 bilhões de habitantes. E nessa época, aproximadamente 746 milhões de pessoas viviam em áreas urbanas. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente já começa, além da grande evolução tecnológica, dos novos inventos, a gente começa a ter um grande crescimento da população mundial, um crescimento muito rápido, e também um crescimento muito rápido das áreas urbanas. Agora vamos observar que em 1972 é o ano em que nós temos a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente. Por quê? Antes dessa Conferência de Meio Ambiente, logo quando surgiu a indústria, século XVIII, no decorrer do século XIX, qual que era a visão que a humanidade toda tinha da natureza? Todas as pessoas achavam, né, que a natureza ela era infinita. Eu posso explorar o tanto que eu quiser, eu posso fazer o que eu bem quiser com o rio, todo ano chove mesmo, né? Posso cortar quantas árvores for, quantas árvores tiverem, porque a árvore nasce de novo. As pessoas elas não tinham essa percepção que era importante se preservar a natureza. Só que meados aí de 1950 aproximadamente, a comunidade científica que começa a perceber que alguma coisa errada está acontecendo com o planeta. Nós estamos destruindo a natureza, nós estamos destruindo o planeta Terra. É aí que esses cientistas, eles solicitam, eles reivindicam que
a ONU, a Organização das Nações Unidas, faça uma conferência e reúna todos os países para se debater sobre esse assunto. É a partir daí que a gente teve no dia 5 de junho de 1972, tanto que esse marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós tivemos a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia. Mas, no decorrer desses acontecimentos, a população continua aumentando e a evolução tecnológica também. Aí nós temos o ano de 1990, ele é marcado pelo final da Guerra Fria e pelo colapso do sistema socialista. E observa que nessa época a população mundial ela já está no número de 5,2 bilhões. Como que ela vai crescendo de forma extremamente acelerada. Agora, o que tem a ver o colapso do socialismo com toda essa questão? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945 até 1990, nós tivemos o período da Guerra Fria. Foi uma guerra ideológica, uma disputa ideológica que existiu entre a União Soviética e entre Estados Unidos. E os países que adotavam o sistema socialista, os países que eram membros, aí, faziam parte da União Soviética e demais países socialistas, eles tinham uma economia fechada. Eles não faziam comércio com outros países. E todos esses países, eles têm uma população muito grande. Então, quando acaba essa Guerra Fria, quando o sistema socialista ele sofre esse colapso, esses países começam a comercializar com os países capitalistas. Então, a tecnologia ela tem uma explosão, um boom a partir da década de 90. A própria internet, né? A internet surge aí na década de 90. Quem nasceu aí antes dessa época, como eu, a gente pode observar quantas coisas novas, quantos inventos vêm a partir da década de 90. Agora, somado a todos esses inventos, hoje, no ano de 2019, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, a população mundial ela já está na casa dos 7,6 bilhões de habitantes e 54% da população mundial vive em áreas urbanas. Nós estamos vivendo atualmente uma grave crise ambiental. Inúmeros problemas ambientais, como poluição, escassez de água potável, tragédias ambientais, aquecimento global. Hoje, aproximadamente 10% da população mundial vive em pobreza extrema. E quais são as perspectivas? O que relatórios, estudos da ONU, estudo de cientistas, o que eles apontam? Temos certeza de algumas questões. Está muito claro, está muito certo que a população mundial ela continuará crescendo. Em 2050, nós seremos aproximadamente 10 bilhões de habitantes no planeta. Outra questão também é fato, a população urbana ela continua crescendo. A projeção é que em 2050, 70% da população mundial viva nas áreas urbanas. Mas qual que é o problema disso aí? Para começar, muitas pessoas que estão na área urbana, elas ainda não têm noção que elas fazem parte da natureza e de que nós somos capazes de destruir a natureza, né? Alguns cientistas já alertaram a humanidade lá meados de 1950, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda não têm sequer a noção disso aí. Acham que pode fazer o que bem entender com a natureza, e não é bem assim, né? Agora, a questão ela é muito preocupante porque há pouco tempo atrás, né? Vamos falar
lá em 1972 mesmo, quando teve a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente. O mundo científico estava falando de perspectivas, de projeções. Vamos fazer alguma coisa, porque o futuro da natureza vai ser caótico. Esse futuro chegou, esse futuro é hoje. Nós estamos presenciando o caos ambiental. E o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer? Solução tem, né? Só que foi um processo longo, de milhares de anos para chegarmos até aqui, né? A gente vai ter que fazer um caminho de volta e bem rápido. Agora, quando eu falo caminho de volta, eu não estou querendo dizer que nós vamos ter que voltar a morar em cavernas, não, né? Eu não sei se você lembra, eu fiz a observação aqui no vídeo, né? Eu não acredito que a tecnologia seja a vilã da degradação ambiental, do caos ambiental, mas a forma como nós utilizamos essa tecnologia. Mas quando nós falamos em sustentabilidade, a sustentabilidade é desenvolver os meios tecnológicos, desenvolver a sociedade, mas porém sem deixar de levar em conta o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental também, né? Então, nós temos agora, na atualidade, mais do que nunca, de usar a nossa inteligência, né, em prol de um meio ambiente mais equilibrado. Eu falei aqui com você também que num período de guerra, né, um país quer vencer o inimigo, então as ideias elas vêm à tona, as pessoas inventam coisas novas para poder vencer o inimigo. Hoje, o nosso grande inimigo é o caos ambiental. Então, todo mundo tem que pôr a inteligência aí para funcionar e colocar mãos à obra também, porque todos nós somos responsáveis por isso. Não adianta falar que não, né? Porque somos. E eu acredito que nós temos sim a capacidade de reverter essa situação. O despertar para essa realidade, ele é individual. O querer é individual, mas o agir é coletivo, né? Então, se esses problemas eles já sensibilizam você, se você quer fazer alguma coisa, se você já se despertou para isso, então é continuar buscando conhecimento, colocar a cabeça aí para funcionar e unir forças, porque o mundo está pedindo uma solução para esses problemas tão graves que nós estamos vivendo, tá? Agradeço você a atenção, faça inscrição aqui no canal se não fez ainda, curte o vídeo aí, obrigada, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!